Olá, aqui quem fala é a professora Ana e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início do capítulo 7 que trata sobre as substâncias inorgânicas. Inicialmente eu vou definir com vocês as substâncias orgânicas, para que vocês entendam as principais diferenças entre as substâncias orgânicas e inorgânicas, mas a gente só volta a ver substância orgânica especificamente no capítulo 8, tá bom? Então, as orgânicas vão ser aquelas que apresentam átomos de carbono, né, que a gente representa, usa o símbolo C para representar ele na cadeia principal. A gente chama essas cadeias de cadeias carbônicas. Elas podem estar ligadas a outros átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e por aí vai. Já as substâncias inorgânicas não apresentam cadeias carbônicas na sua estrutura. Elas, na verdade, vão ser formadas por átomos de pelo menos dois elementos químicos diferentes, como metais, não metais e hidrogênio. E a gente vai ver que essas substâncias vão receber outra classificação de acordo com as suas propriedades. E essas vão ser chamadas funções inorgânicas, tudo bem? É importante destacar que antigamente se acreditava que somente as substâncias produzidas pelos seres vivos eram consideradas orgânicas. Hoje, né, com o advento da tecnologia, com o aprofundamento de estudos e pesquisas, é possível sintetizá-la artificialmente no laboratório, tá? Existem métodos, como esse de sintetizar em laboratório, que são tão sofisticados que hoje em dia já é possível sintetizar praticamente todos os compostos orgânicos que a gente encontra naturalmente. Então, já é possível produzir diversos compostos orgânicos no laboratório sem precisar explorar os recursos naturais. Então, também é possível saber fazer uma projeção, assim a gente chama, né, fazer uma projeção de como sintetizar esses compostos orgânicos que a gente acredita que ainda não existam, mas que estão em fase de elaboração. Então, como eu falei para vocês, na tabela periódica, existem lacunas ainda de substâncias que ainda não foram preenchidas, né, de elementos químicos que ainda não foram preenchidos, mas que acredita-se que existam. Então, já é possível sintetizar algumas substâncias novas e descobrir novos elementos a partir dessas substâncias novas. As reações químicas propriamente ditas, elas vão ocorrer a partir da transformação das substâncias. Como assim, Pro? Eu tenho uma substância no seu estado natural, né, no seu estado inicial, e essa substância a gente chama de reagente. Quando ocorrem as ligações químicas dos átomos dos reagentes, as ligações que nós aprendemos no capítulo passado, né, as ligações que podem ser covalentes, as ligações que podem ser iônicas. Quando essas ligações ocorrem, os átomos que estão presentes no reagente são rompidos e aí eles se ligam de uma forma diferente, né, que a gente fala que formam um novo arranjo atômico, formando o que a gente chama de produto. Então, dessa maneira, a reação química vai ser sempre apresentada de uma equação química, onde eu tenho reagentes se transformando em produtos após a reação, ok? Então, eu represento aqui, ó, dessa forma, reagentes e produtos, tá? A setinha simboliza a reação, tá bom? Que ocorreu uma transformação no reagente. Então, eu vou dar um exemplo da decomposição do peróxido de hidrogênio, que a gente chama de água oxigenada, que é usada por cabeleireiros para pintar o cabelo. Também tem a água oxigenada, que é usada para desinfectar pequenos ferimentos, aquelas que a gente compra em farmácia para colocar no ferimento, né, para combater vírus e bactérias que possam ali entrar naquele ferimento, tá?
Então, a reação que ocorre com a água oxigenada, ela forma o gás oxigênio e a água normal. Então, esse processo a gente apresenta da seguinte forma: eu tenho reagente, que são duas moléculas de água oxigenada, né, que é o peróxido de hidrogênio, reagindo e se transformando em duas moléculas de água mais uma molécula de oxigênio. Aqui no caso, vocês vão ver que eu tenho um símbolozinho AQ do lado da água oxigenada e eu tenho o símbolozinho L do lado da molécula de água e o símbolozinho G do lado do oxigênio. Esses símbolos estão presentes na estrutura das fórmulas químicas e eles indicam o estado físico dos reagentes e dos produtos presentes nessa reação. Então, quando eu tenho um Szinho, eu estou indicando que aquela substância, né, aquele átomo, aquela molécula, ela se encontra no estado sólido. Quando eu tenho L, eu estou dizendo que ela está no estado líquido. Quando eu tenho G, eu estou dizendo que ela se encontra no estado gasoso. O AQ que nós vimos aqui no início, esse AQzinho, significa aquoso. O aquoso é quando a substância se encontra com água, em meio com água, tá? As substâncias iniciais e finais da reação, elas são separadas da equação por uma seta, que indica que houve uma transformação química, como eu expliquei para vocês. Eu tenho o reagente, setinha indicando que ele se transformou, gerando um produto. Em toda a transformação química, os átomos eles não são criados nem destruídos, tá? Esse princípio ele foi postulado pelo Antoine Laurent Lavoisier, que a gente já viu lá no início do ano, que ele é tido como o pai da química moderna, por conta da sua lei de conservação das massas. Nessa lei, ele realizou diversas reações dentro de recipientes fechados e ele percebeu que ao medir a massa do recipiente, antes e depois da reação química, ela se mantinha a mesma, ela não sofria nenhuma alteração. Então, essa descoberta passou a fazer parte dos saberes populares, porque a gente costuma ouvir por aí, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se eu olhar a equação, os reagentes e os produtos, eles vão apresentar os mesmos elementos químicos, na mesma quantidade. Isso porque os átomos eles não são destruídos nem criados na reação química. Então, vamos pegar lá o nosso exemplo. Aqui eu tenho duas moléculas de H2O. Então, eu tenho H2O mais... duas moléculas de H2O2. Então, se eu tenho duas delas, eu vou ter H2O2 mais H2O2. Então, eu tenho dois hidrogênios, dois oxigênios na primeira molécula, dois hidrogênios mais dois oxigênios na segunda molécula. Então, eu tenho 4 hidrogênios e 4 oxigênios. Se eu pegar aqui do lado dos produtos, eu vou ter duas moléculas de água. Então, eu tenho H2O mais H2O. E uma molécula de oxigênio. Só que a molécula de oxigênio, eu tenho 2 oxigênios nele. Então, eu tenho H2O mais H2O, então eu vou ter 4 hidrogênios igual desse lado, 4 hidrogênios. Desse lado aqui, eu vou ter O na primeira molécula, O na segunda molécula, 2 oxigênios. Mais 2 oxigênios dessa aqui, 4 oxigênios, exatamente igual está desse lado. Então, eu não perdi nenhum elemento químico, eles apenas se rearranjaram de uma forma diferente. Ok? Era isso, essa é uma pequena introdução. Na aula que vem, nós vamos retomar daqui. Eu não vou passar nenhuma atividade para vocês, porque nós já entraremos em funções inorgânicas. Então, eu espero que vocês tenham compreendido muito bem
como que eu represento uma reação, quem é o reagente, quem é o produto e quais os símbolos de sólido, líquido, gasoso eu utilizo na representação da reação, porque a gente já vai falar de funções inorgânicas na próxima aula, tudo bem? Beijão, espero vocês na próxima aula.